Descobrir como funciona essa seleção? Então vem com a gente! A cada vestibular, a UESB garante a gratuidade da taxa de inscrição para pessoas que ainda não tenham diploma de graduação, que não estejam matriculadas em instituições de ensino superior e que tenham cursado ou estejam cursando o terceiro ano do ensino médio ou equivalente. Podem concorrer à isenção os candidatos que optarem pelo sistema de reserva de vagas, que são as cotas raciais e de escola pública, e pelas cotas adicionais, ou seja, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Também podem participar da seleção alunos de cursos pré-vestibulares comunitários e populares, como Universidade para Todos, servidores efetivos e temporários da UESB e das outras universidades estaduais, além de seus dependentes formais, como cônjuge e filhos, funcionários terceirizados, prestadores de serviço e estagiários da UESB. Se você se encaixa em um desses perfis, chegou a hora de saber como participar. Todos os candidatos deverão se inscrever no site do vestibular e entregar toda a documentação que comprova a sua condição de acordo com as orientações que constam no edital. E não esqueçam de conferir todos os prazos para não perder essa oportunidade, hein? Depois é só cruzar os dedos e esperar o resultado, que ele será divulgado no site do vestibular. E não esqueçam de continuar acompanhando as nossas redes sociais, porque tem muita novidade sobre o vestibular rolando por lá, ok? Até a próxima! Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 30 de outubro de 2019, no UESB Notícias, primeira edição. E vamos agora aos fatos históricos de hoje, porque no dia 30 de outubro de 1938, dirigida por Orson Welles, uma adaptação radiofônica do romance de ficção científica A Guerra dos Mundos, de Orson Welles, é transmitida em Nova York, nos Estados Unidos, causando pânico na população que achou que a Terra estava realmente sendo invadida por extraterrestres. Imagina aí a confusão. Mas agora, vamos ao que é destaque no UESB Notícias, primeira edição desta quarta-feira. O comércio de Vitória da Conquista vive as expectativas das contratações de fim de ano. E com a esperança da chegada das chuvas, maior deve ser o cuidado no combate à proliferação do mosquito da dengue. Estas e outras informações agora, no UESB Notícias, primeira edição. Seja muito bem-vindo ao UESB Notícias, obrigada pela companhia de sempre. E agora você segue muito bem informado, porque nós temos uma informação importante para você que está se preparando para o Enem. Inclusive, agora há pouco, você estava acompanhando aí na programação da TVE, a Universia, que está realizando hoje no estádio Ibirapuera, em São Paulo, a segunda edição do Preparadão Universia, que é o maior festival sobre o Exame Nacional do Ensino Médio do país. E você pode acompanhar ao vivo o evento aqui pela TV UESB. Neste momento, a programação já está em andamento, tem uma pausa às 13 horas e retoma a partir das 14 horas. Portanto, logo após o UESB Notícias primeira edição, você acompanha a transmissão das atividades. A época é propícia para o aumento das chuvas, mas o período também alerta para uma atenção maior no combate ao mosquito da dengue. Em Vitória da Conquista, o bairro Santa Terezinha, em Vitória da Conquista, continua recebendo ações para eliminar o Aedes aegypti. Veja na reportagem. Casas, associações, escolas, igrejas. Quem frequenta esses espaços no bairro Santa Terezinha estão abastecidos de informações para combater o Aedes aegypti. O Santa Terezinha foi um projeto pensado, junto inclusive com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, para reduzirmos esses índices com ações educativas junto à população. Os agentes de endemias estão ensinando aos moradores o que eles precisam fazer para eliminar os focos de reprodução do mosquito da dengue. Da outra vez que nós passamos aqui, nós identificamos aqui diversas larvas, Coletamos, mandamos para o laboratório, você entendeu? E aí deu positivo para o Aedes aegypti, e aí nós acompanhamos aqui. Aí o morador utilizou a água para atividade doméstica, lavou a caixa com água sanitária, uma escova de lavar roupa,
E aí o grande segredo foi ele ter vedado, né? Agora a gente fez o trabalho aqui de ali, como tu viu, e graças a Deus não foi encontrado nenhuma larva. A grande importância é o morador abraçar a causa, né? Você saber que a gente está aqui uma vez a cada 2 meses e ele está aqui todos os dias, né? E o que ele fez aí foi saúde pública, não só para ele, mas como para a comunidade todinha aqui, que sempre teve um índice altíssimo nesse bairro Santa Terezinha. As orientações foram seguidas na residência do seu Jacinto. Então aí eu já cuidei, eu digo, bom, eu vou chegar a cuidar porque a hora que ele chegar, ele não está ruim. Chegou, encomendou a pessoa toma aquele cotudo, aquele cuidado, né? Quem também parou para ouvir os agentes de endemias foram os alunos da Escola Municipal Maria Edivanda Teixeira. Em primeiro lugar, é conscientizar o morador, a população, da responsabilidade de ele estar cuidando da casa dele. A pessoa tomando consciência, conhecendo os cuidados, evitando os cuidados, evita também a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Lá em casa não fica água parada constantemente, só quando chove, então para mim tá tudo bem. E o que você achou aqui dessa conversa que eles deram? Assim, tudo que eles falaram para você, o que você achou de mais interessante? Sobre a fêmea pode transmitir 4 doenças. É 4, né? É, 4 doenças. Coloca o aluno, coloca o cidadão diretamente ligado a essas questões, porque muitas vezes eles pensam que é somente a caixa d'água. E não é somente a caixa d'água, é tudo aquilo que venha estar acumulando aquela água. O índice de infestação predial no bairro Santa Terezinha passou de 15,2% para 5,1%, uma queda de 10,1%. O programa deu tão certo que a ideia agora é levar para outros bairros de Vitória da Conquista. Nós queremos gradativamente atingindo toda a cidade com essas ações e que todo morador, em cada bairro que ele esteja, ele tome essa consciência de vedar a sua caixa. É verdade. Olha, a gente sabe da importância e da obrigação do poder público, mas também a parceria com a comunidade é fundamental e, por isso, todo morador deve se conscientizar que ele também é um agente no combate ao mosquito Aedes aegypti. A gente muda agora de assunto para falar a respeito do aeroporto de Vitória da Conquista, que foi inaugurado neste semestre. De lá para cá, a oferta de voos cresce, a demanda aumenta, mas alguns problemas, por incrível que pareça, ainda persistem. As viagens aéreas em Vitória da Conquista sofreram um aumento de cerca de 80% no número de embarques e desembarques desde a inauguração do novo aeroporto Glauber Rocha, mas nem sempre essa viagem tem sido tranquila para os passageiros que utilizam o equipamento. Inaugurado com a expectativa de solucionar os problemas de cancelamento de voos no antigo aeroporto Pedro Tarsilo de Figueiredo, o aeroporto Glauber Rocha já vem enfrentando esses problemas. As empresas Gol e Passaredo vêm cancelando voos frequentemente aqui no aeroporto e os passageiros se queixam dessa situação. Os cancelamentos têm sido cada vez mais constantes nos últimos dias. Desde o dia 7 de outubro, os passageiros sentem os efeitos dessa situação, como é o caso da Aline, que tinha um voo de Vitória da Conquista para Salvador e que foi cancelado pela empresa Passaredo. Quando ela buscou atendimento no guichê da empresa no aeroporto, ele estava fechado. Estou aqui esperando aparecer algum funcionário da aviação Passaredo, porque desde de manhã não aparece ninguém que possa me dar uma informação. Perdi o horário do check-in do meu voo, perdi o meu voo. Estou até agora aqui, querendo comprar uma passagem para viajar ainda hoje, com destino a Salvador, e até agora não tem nenhum funcionário da Passaredo, não tem informação, não tem central de atendimento. Então estou aqui até agora à mercê da empresa. Seu Ari Osvaldo tem um exame marcado em São Paulo e veio até o aeroporto na esperança de conseguir embarcar num voo da empresa Gol, mas foi pego de surpresa com a informação do cancelamento. O voo foi cancelado, não deram explicação por quê, aí eu vim no guichê e eles falaram que foi por motivo de segurança. Cancelamento do voo. E desde que horas o senhor está aqui? Eu vim ontem às 11h30, a 1h da manhã, estava fechado o guichê da Gol, vim às 4h. Eles me remarcaram para amanhã, às 6h da manhã. Eu tenho que ir hoje, porque eu tenho um médico amanhã às 7h30. Então, nesse... O ministro do aeroporto informou que a aeronave não pôde realizar a aterrissagem devido às condições meteorológicas adversas e, por questões de segurança, ela retornou ao aeroporto de origem, mas que os demais voos não foram afetados. Ainda em nota, a empresa reitera que o aeroporto Glauber Rocha contém todos os equipamentos necessários para uma operação segura, sendo eles homologados pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo e também pela Aeronáutica.
E agora chegou o momento da gente conferir no mapa a previsão do tempo para Vitória da Conquista e outras cidades da região. A quarta-feira em Vitória da Conquista apresenta variação de nebulosidade. A cidade registra temperatura mínima de 16 e máxima de 30 graus. Vamos agora conferir a previsão do tempo para outras cidades da região. Tempo nublado e possibilidade de chuva agora à tarde em Aiquara. A variação térmica fica entre 19 e 29 graus. Muitas nuvens no céu de Barra do Choça. Os termômetros variam entre 17 e 31 graus. Sol entre nuvens na cidade de Itanhaçu. A temperatura mínima hoje é de 20 e a máxima de 33 graus. E depois do intervalo, uma artista que desenvolve um trabalho aqui em Vitória da Conquista promove aí o acesso às suas obras de arte. Agora são 11 horas e 56 minutos, voltamos já. A primavera já chegou no seu canal 4.1. É tempo de colorir as ruas, as praças. Celebre com a gente o florescer da vida. O Centro Universitário de Atenção à Saúde desenvolve atividades de ensino supervisionado em saúde e extensão universitária nas especialidades médicas de pediatria, clínica médica, ginecologia, nefrologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, otorrino, gastroenterologia, ortopedia, reumatologia, geriatria, anestesiologia, oftalmologia, ultrassonografia, pré-natal, além dos serviços de nutrição, enfermagem, assistência social e psicologia. Estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição. O fim do ano já está aí às portas e, com isso, a movimentação no comércio gera expectativa de vendas e também trabalho. A Bahia deve gerar mais de 4.000 vagas temporárias até dezembro. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, o aumento é de quase 15% comparado com o ano passado. E em Vitória da Conquista, as contratações já começaram. Final do ano chegando e as lojas já começaram a se preparar para a data mais esperada no calendário do comércio, o Natal. E a expectativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Vitória da Conquista para o aumento das vendas esse ano é grande. E as pessoas também estão mais animadas para esse ano. O ano passado ainda tinha uma certa crise no comércio, de um modo geral, e esse ano a gente já está vendo as lojas já enfeitadas, já recebendo novos produtos, as lojas típicas já vendendo material de Natal, os panetones já estão nos supermercados. Isso é um indício que esse ano as vendas vão ser bem melhores do que o ano passado. E para atrair os clientes, as lojas investem no bom atendimento e nas promoções. A demanda aumenta durante esse final do ano e a gente está bastante preparado para receber toda essa demanda com ofertas maravilhosas, né? A gente também aumenta o número de funcionários para que atenda bem o cliente, que seja todo um processo, né, atrativo. Nesse período também aumentam as oportunidades de emprego com as vagas temporárias. Nessa loja, por exemplo, o quadro de funcionários será ampliado em torno de 30%. E nós estamos aí já contratando, fazendo triagem dos novos vendedores, novos colegas de trabalho, para a nova contratação, até mesmo para dar suporte nesse mês de dezembro, tanto esperado por nós comerciários e comerciantes. A Bahia deve gerar mais de 4.000 vagas temporárias até dezembro. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, o aumento é de 14,8% comparado com o ano passado. E aqui em Vitória da Conquista, as contratações já começaram. Porque houve a liberação do FGTS, então tem muita empresa procurando a CDL com relação a currículo, a informação de contratação, e até o Senado Nacional aponta para isso. Uma contratação maior, e a gente espera que seja na faixa de 10%. E em comemoração ao Dia Internacional da Animação, o programa Janela Indiscreta da UESB promoveu uma mostra especial de desenhos nacionais e internacionais.
A sala de projeção Jorge Melquisedeque foi o palco para a exibição da 16ª edição da Mostra de Curta-Metragens de Desenhos Animados. Essa proposta ela foi constituída pela ABCA, que é a Associação Brasileira de Cinema de Animação do Brasil. E ela tem ele tem o objetivo de estar fazendo essa mostra em 150 cidades do país, né? Então, ao mesmo tempo que acontece essa exibição aqui, acontece também em outras localidades, né? Tanto aqui quanto internacionalmente também. E seria uma possibilidade dos artistas, né, das pessoas que trabalham com o cinema de animação, estarem mostrando um pouco da sua obra, do seu trabalho, ficarem conhecidos, de alguma forma as pessoas compreenderem a animação também como arte, também como filme, né? Entrando nesse aspecto aí da questão cinematográfica mesmo. Em parceria com a Associação Brasileira de Cinema de Animação, ABCA, o programa Janela Indiscreta Cinevídeo exibiu desenhos nacionais e internacionais em comemoração ao Dia Internacional da Animação. A ação do dia 28, na verdade, o Dia Internacional da Animação, é muito interessante porque ela ajuda nesse processo. Faz com que a gente perceba que a animação tem diferentes possibilidades. Não se trata apenas do universo infantil. A animação, historicamente, não nasceu no universo infantil. Existe uma questão específica na América Latina, no pós-Segunda Guerra, que nos leva a esse entendimento. Então, normalmente, muita gente associa a animação a um público infantil, porque era o que se ofertava como produção audiovisual da animação naquele momento e até ali, final da década de 80, começo de 90, então esse estigma perdurou. A primeira projeção pública de imagens animadas do mundo foi lançada em 28 de outubro de 1982. Para celebrar a data, em 2002, a Associação Internacional de Filmes de Animação lançou o Dia Internacional da Animação. A mostra foi realizada no período de 1 hora, tanto dos filmes nacionais quanto internacionais. Todas as pessoas que realizavam, né, que realizam cinema de animação no Brasil poderiam enviar seus curtas. Então eles chamaram várias pessoas especialistas, né, que também trabalham com animação para fazer essa curadoria e foram selecionados aí os melhores, né, os curtas que estão rodando pelo mundo todo, aqui do Brasil também. E aí a partir disso criou-se essa seleção, que são 9 curtas brasileiros e 5 curtas internacionais. A mostra acontece em Vitória da Conquista há 5 anos, com exibição de curtas de vários países. E uma artista de Vitória da Conquista criou um projeto para promover um acesso maior ao público, do público, melhor dizendo, às suas obras de arte. A gente vai conferir todos os detalhes agora na reportagem. Imagens de crianças, mulheres, flores e santos. A arte de Edmeia de Oliveira é intensa não apenas pela variedade de temas, mas também por sua generosidade. A artista plástica acredita que todas as pessoas devem ter acesso à arte. E eu entendo também que a educação, a arte e a cultura, elas têm que ajudar a pessoa a desenvolver o senso crítico e a liberdade de escolha. Isso é muito importante. Para adolescente, então, isso é muito bom, para ele aprender a escolher. Para facilitar o contato das pessoas com a arte, ela criou um projeto ousado, pioneiro e inovador. Nesse projeto, a gente possibilita qualquer pessoa, qualquer cidadão, não importa qual o salário e o que ele tem em termos de bem, que sinta vontade de ter uma obra, pagar aquilo que ele quer, que ele pode dentro das condições que ele tem também. Por exemplo, um quadro vale R$2.000, por exemplo. Ele gostou do quadro e quer adquirir, deseja adquirir. Então, a proposta é essa, você paga quanto você puder mensalmente, a partir de X, R$200. Ah, mas se o quadro vale isso e nas 10 parcelas propostas não chegar, tudo bem, você continua pagando até terminar. Se levar 15 meses, não tem problema. Se levar um ano, mais um ano, não tem problema. Então, isso facilitou e o movimento está crescendo.
difundir todos os tipos de arte e desfazer a ideia de que só ricos e brancos produzem e consomem arte. É uma bandeira defendida por Edmeia. E a arte sendo plural, como é essa arte que eu deixo como legado aí, porque a gente não pinta para a gente pinta para o mundo. Então, essa arte possibilita isso que você disse. Ele se sente livre, sabe? Ele se sente dono de si mesmo, capaz de poder falar, de poder se expressar, de poder sentir, sabe? De acordo com vários viés que aqui tem. A pluralidade está mesmo presente nos diversos estilos e técnicas das obras da artista plástica Edmeia de Oliveira. Elas variam entre telas a óleo, quadros pintados a bico de pena, esculturas em argila cozida, cerâmica e também as rosas de papel pintadas à mão. Além de tudo isso, essa grande artista ainda toca piano e produz poesias em 3 idiomas, o português, o espanhol e o francês. Amor e verdade são elementos presentes em todas as obras da multiartista. Na Galeria Arte e Ateliê, o visitante se sente só. O ser só. As pessoas são. Nada é. Enfim. E ele se sente assim no mundo e no Brasil. Porque minha arte é muito brasileira. Tem um toque cubista, às vezes. Tem um toque surrealista. Tem um toque impressionista, expressionista e etc. Pontilhista, traços. E o principal é que elas obedecem a uma linha só. São os caminhos que eu busco para passar essa realidade brasileira nessas obras. Olha, depois do intervalo, uma entrevista especial sobre os benefícios da rinoplastia para a saúde respiratória. Agora, 12h07, voltamos já. A primavera já chegou no seu canal 4.1. É tempo de colorir as ruas, as praças. Celebre com a gente o florescer da vida. Estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição. Agora falar de um assunto polêmico, importante e que muita gente tem dúvida, que é a rinoplastia, que é uma cirurgia do nariz, mas muita gente entende apenas a parte estética da cirurgia. Pensa apenas que ela tem a necessidade de melhorar a estética, a forma do nariz, mas a rinoplastia também tem funções extremamente importantes para uma melhor respiração. E a gente vai conversar agora com a otorrinolaringologista, que é a Carla Bregenski, que vai explicar para a gente mais a respeito do assunto. Carla, boa tarde, seja bem-vinda aqui. Muito obrigada. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Primeiro, em que casos elas são indicadas assim uma rinoplastia mais para a saúde do que para a estética? Bom, é importante a gente saber que a rinoplastia, ao contrário do que muita gente pensa, que não é só para estética, né? Também aborda a saúde respiratória do paciente, né? Pacientes que têm alterações anatômicas, desvio de septo, que é para explicar essa paredinha aqui do meio do nariz, às vezes ela é tortinha para o lado, torta para o outro. Pacientes que têm hipertrofia dos cornetos, cornetos são essas bolinhas que a gente consegue ver no espelho, dentro do nariz, elas são associadas também para melhorar a respiração do paciente. Então, a rinoplastia é um procedimento que não lida só com a parte externa, mas também com a estrutura interna do nariz. Ok. E quando, assim, por exemplo, o paciente ele pode sentir, de repente alguém está acompanhando agora a entrevista e começa a identificar alguns sintomas, algumas situações que enfrenta e que ele precisa procurar um profissional médico que vai ali estar avaliando a sua situação e ver a possibilidade de uma rinoplastia?
Assim, a rinoplastia ela pode ser indicada pela parte estética, quando alguém não se sente feliz com a harmonia externa do nariz, mas também pacientes que têm obstrução nasal, eles procuram o especialista, o otorrinolaringologista, para avaliar também a parte interna. Existem exames específicos para avaliar essa parte funcional e que a gente consegue detectar alguns parâmetros para a gente poder abordar no procedimento cirúrgico. Agora, uma coisa assim que muita gente tem dúvida, toda obstrução nasal é indicada uma rinoplastia ou existem outros tratamentos, por exemplo? Primeiramente, a gente sempre tenta o tratamento clínico. Tirando os pacientes que são inconformados com a aparência externa, vamos falar da parte obstrutiva mesmo, funcional, então a gente sempre orienta que nem sempre o tratamento é cirúrgico, né? A gente tenta o tratamento clínico, no caso da falha do tratamento clínico, a gente vai pensar numa abordagem cirúrgica. E para realizar esse procedimento pelo SUS, que muitas queixas de alguns pacientes é o preço da cirurgia, que não é acessível para todo mundo. O SUS ele oferece assim de forma ampla essa questão da cirurgia da rinoplastia? Infelizmente não. Então aqui na nossa região, infelizmente o SUS não oferece isso de forma ampla para os pacientes, mas a gente tem sempre como encaminhar. Então em alguns centros de referência a gente consegue realmente esse tipo de cirurgia, lógico que não da forma tão eficaz como a gente gostaria, mas pode ser encontrado em centros de referência, sim. Centros de referência são mais o quê? Capitais, Salvador, Capitais, de hospital escola, hospitais que tenham residência médica, então eles podem oferecer esse serviço. Existe alguma idade específica para o paciente ele já poder ser operado? Por exemplo, antes dos 14 anos pode fazer a cirurgia, seja estética ou seja uma função mais de desobstrução? As cirurgias funcionais, de modo geral, elas não têm idade para a gente poder fazer. A rinoplastia, como ela lida com a estrutura externa e com a estrutura interna do nariz, a gente tem que fazer essa cirurgia quando o nariz já está formado, né? Quando a face já está formada. Isso geralmente, a partir dos 16, 18 anos, a gente pode indicar. Uma das preocupações dos pacientes é a questão do pós-operatório, né? Porque é tão importante, ou talvez até mais importante, do que o pré-operatório. Com certeza. O pré-operatório é importante também lidar com as expectativas do paciente. Falando do ponto de vista da rinoplastia, que a gente tem uma mudança externa do nariz, é importante que o paciente esteja ciente até onde a gente pode ir com a parte estética, o que é um nariz perfeito para aquela face, né? Agora, o pós-operatório, ao contrário do que muita gente pensa, o pós-operatório não é doloroso, né? É um pós-operatório mais inchado, você pode ter um roxinho embaixo do olho, né? Entupimento do nariz por alguns dias, algumas semanas até, curativo externo, curativo interno. Então, o pós-operatório, vamos dizer assim, o paciente tem que ter uma certa disciplina com o pós-operatório, mas ao contrário do que muita gente pensa, não é muito doloroso, não. Agora, indo para a parte estética, que eu tenho certeza que alguém está acompanhando agora a entrevista, por exemplo, essa questão de lidar com as expectativas do paciente. O paciente, é importante ter essa relação com o médico, onde o médico pode explicar, por exemplo, de repente alguém chega no seu consultório e pedindo, eu quero o nariz da atriz tal, mas muitas vezes precisa fazer análise daquela face para ver se realmente fica harmonioso com aquele rosto. É importante saber que na rinoplastia a gente não consegue colocar um nariz de uma pessoa no seu rosto. A gente tem que lidar com a estrutura do seu nariz. E talvez aquele lindo nariz que você vê na televisão não fique bem no seu rosto, fique muito estranho, muito esquisito. Então, por isso que a gente faz medidas, avalia toda a parte funcional, a parte de proporção da face, para que esse nariz fique harmonioso com o seu rosto. Doutora, para a gente encerrar, uma coisa também que chama a atenção é o seguinte, em relação ainda à questão da estética, da expectativa do paciente, por exemplo, porque fez a cirurgia em 3 meses, o paciente percebe que o nariz ainda está um pouco inchado. Existe um prazo, assim, onde se pode fazer uma avaliação final do resultado da cirurgia? De uma maneira, isso muda de acordo com a estrutura nasal. Então, assim, peles mais espessas têm um resultado um pouquinho mais demorado, peles mais finas desincham um pouco mais rápido. Então, geralmente, de modo geral, 6 meses a 1 ano é o resultado definitivo. Então, o nariz é uma estrutura que demora a desinchar. Então, a gente fala que tem que ter paciência, principalmente peles mais grossinhas, que incham um pouco mais, tem que ter um pouquinho mais de paciência com o pós-operatório. Doutora, muito obrigada por sua participação aqui no UESB Notícias. Eu que agradeço. Olha, o UESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Outras informações você confere no UESB Notícias, segunda edição, às 6 da noite. Nós voltamos amanhã, às 11h45 da manhã, aqui na TV UESB, canal 4.1. Uma ótima tarde para você.
Criado em 1991, o Museu Regional de Vitória da Conquista funciona num casarão construído no final do século XIX, onde morou Dona Henriqueta Prates. Fica localizado na praça